Esses são os parceiros da nossa programação TV Diário do Sertão. 11 da manhã em ponto, 11 em ponto, os ponteiros se encontram. Agora, para a boa informação, estamos aqui recebendo nos nossos estúdios, gostaria que a irmã Risoneide, não vou chamar de senhora, né? Até porque você já é até conhecida na nossa TV, já participou outras vezes aqui. Inclusive já participou do interview, quem quiser saber um pouco mais da vida, de como tudo começou na sua vida, os detalhes da sua vida, no interview, que já está disponível também no diariodosertão.com.br/vídeos. E a irmã Risoneide, coordenadora da Pastoral da Criança, a nível de Diocese de Cajazeiras, está aqui no programa para trazer outras informações, mas antes de tudo, você trazer o seu bom dia a todos os telenautas. Bom dia a você que está conosco, que está nos ouvindo. O meu bom dia especial aos líderes da Pastoral da Criança, a família da Pastoral da Criança, que faz um bonito trabalho diariamente, mensalmente, no acompanhamento à vida, no acompanhamento às crianças, às gestantes, em especial, que hoje é o tema onde eu vou conversar um pouquinho, explicar para vocês, porque esses 1000 dias tão falados, esses 1000 dias tão debatidos, né, que muita gente ainda tem dúvida. Antes de tudo, eu queria dizer que eu não sou médica, tá, Zé Dias? Que a gente vai passar, são pesquisas, né, que já foram comprovadas, né, estudos realizados que a Pastoral da Criança traz, né, e é o pouco que a gente sabe, e é isso que a gente também veio conversar com vocês. Irmã, a senhora falou com relação ao trabalho belíssimo da Pastoral da Criança e uma campanha que foi lançada recentemente, é a campanha que toda gestação ela dura 1000 dias, né? Justo. Não somente 9 meses, mas 1000 dias. E a senhora possa falar um pouco mais para até mesmo um telenauta entender o que é essa campanha, né? Então, os 1000 dias, ele começa assim, 270 dias, que é o período da gestação, são os 9 meses de gravidez da mulher. Depois, 365 dias de vida, que é 1 ano de vida, e depois 365 dias, que é o 2º ano de vida. Daí quando você faz a soma certinho, Zé Dias, vai dar 1000 dias, né? Então a gestação ela dura 2 anos. Ela dura 2 anos, que desses 1000 dias tão falado, né, que também você pode garantir a vida do seu filho para o resto da vida. Como também se você não tiver esses cuidados necessários, que é onde a gente vai estar conversando tal, e explicando, você pode comprometer a vida do seu filho também para sempre, que é durante esses 1000 dias. Né, que os 1000 dias, durante esse período da gravidez, é o período, né, mais importante na vida da mulher. Né? Se ela não tiver um pré-natal de qualidade, se ela não tiver um atendimento médico de qualidade, ela pode comprometer a vida do seu filho, né, que a gente chama a famosa desnutrição. Quando se fala da desnutrição, não se fala só da desnutrição por falta de alimentos. Infelizmente, isso ainda está na cabeça do povo, das nossas mães, das famílias. Um grande exemplo, irmã, não tomando o seu raciocínio, o grande exemplo foi o próprio Carlinhos, ele que é de Patos, que pesa cerca de quase meia tonelada, e ele agora está fazendo um tratamento no hospital em Recife, e pesando cerca de 450 quilos, ele é desnutrido. Desnutrido. Justamente, a desnutrição ela pode trazer consequências seríssimas na vida adulta, como ela pode desenvolver uma obesidade na vida adulta. É incrível, Zé Dias. Quando você começa a estudar os 1000 dias, você começa se surpreendendo com os fatos que vai acontecendo, né? E o primeiro passo é a fome, não deixa de ser, não tem como esconder a fome. Né, a fome no ventre da mãe. Tem mães que se preocupam, eu não quero engordar demais porque depois eu vou ficar obesa, né? Aquela coisa tudo, né? E a mãe, infelizmente, aí começa regulando alguma coisa na sua alimentação. Né? A criança começa passando fome. Ou existe ainda aquela mãe, Zé Dias, que ela começa a fazer o contrário. Ao invés de ela adquirir uma alimentação saudável, ela vai adquirindo produtos industrializados, né, aquele tipo de alimentação que nem faz bem para ela, nem para a criança que ela está carregando. E isso a gente vai ver aqui no período da nossa entrevista, né, as consequências que vai trazendo para o bebê. Né? Isso acarreta uma série de problemas na vida adulta. E a segunda causa é a anemia, a pressão alta e infecções, infelizmente, que também deveriam ser tratadas durante o pré-natal,
Sabemos também que tem mães que ainda não têm consciência, não faz o pré-natal, que são doenças que deveriam ser tratadas, ser cuidadas no pré-natal, e as mães não se cuidam, não faz o pré-natal. A gente ainda não conseguiu descobrir assim, certo, o pé da letra, a causa, o porquê que as mães ainda não conseguem fazer o pré-natal como deveriam fazer, né? Que isso leva à desnutrição. Como eu já falei no início, a desnutrição, e eu vou estar sempre batendo nessa tecla, não é só a fome. Para que as pessoas comecem a colocar na cabeça que às vezes... Quebrar um pouco essa cultura, né, de que não pode fazer, não precisa do pré-natal, não precisa do médico. Justamente, né? E tirar isso da cabeça que a desnutrição é a fome, que não é, né? E a terceira causa é a droga. Né, o cigarro, o álcool e a droga. Sabemos que os três em si já é uma droga, né? Mas é bom focar bem, né, para que as mães tenham mais consciência disso, né? Então, o cigarro afeta também a vida da criança e a criança nasce desnutrida, com baixo peso. Quando eu falo em desnutrição, eu não estou falando em a criança só nascer, vamos dizer, com baixo peso. Eu estou falando de uma forma geral, eu estou generalizando a vida da criança, né? Não é só o baixo peso, ela vai trazer seríssimos problemas que depois eu vou dizer quais são esses problemas de saúde crônicos que afetam na vida adulta aos 60 e 80 anos de vida. Né? E depois também é o parto, onde a mãe antecipa o parto da criança com o... esqueci, mas eu vou lembrar. Enquanto eu não lembro, o cesariano, lembrei, o cesariano. Muitas mulheres por aí, né, estão fazendo cesariano sem necessidade, e a Pastoral da Criança está trabalhando muito isso, porque o cesáreo, ele complica muito a vida tanto da mãe, como compromete o filho, e ele pode trazer até um aborto. Então, se as mães não sabiam disso, que ela está levando, ela pode correr o risco. Então, 50% da pesquisa do Dr. Berk, um grande pesquisador, ele fez essa pesquisa, está disponível no site da Pastoral da Criança. Depois, se alguém quiser confirmar isso que eu estou falando, você pode acessar o site da Pastoral da Criança. Tudo isso, esses dados estão no site da Pastoral da Criança. Você pode estar acompanhando e verificando o que eu estou dizendo. Né? Só para dizer que não é nada inventado e nada criado. Exatamente. Tá, Zé Dias? Tudo Irmã, está... com relação a qual realmente o trabalho da Pastoral da Criança, a Pastoral da Criança, no caso a pergunta seria essa, tem trabalhado com esses gestantes? Porque tem que fazer esse trabalho não só quando a criança nascer, esse trabalho tem que ser feito desde o pensamento de engravidar até mesmo acompanhamento durante a gestação até o nascimento. Né? Durante a gestação. Tudo isso que eu estou explanando aqui, Zé Dias, no balanço geral, no balanço diário, desculpa, é o trabalho feito cotidiano nas nossas comunidades, nas paróquias. Então, nós temos uma equipe de líder que a gente acompanha mensalmente as nossas gestantes e família. Porque se a gente acompanha só a criança, não tem como, Zé Dias, é impossível a gente trabalhar a família. Então, a gente começa a partir do ventre materno. Então, a gente acompanha as gestantes. Todas essas orientações que eu estou dando, as gestantes que são cadastradas na Pastoral da Criança, elas recebem essas orientações. Porque nós temos uma cartelinha chamada o Laço de Amor. E nessa cartelinha, Laço de Amor, elas contêm uma cartelinha para cada mês da gestação, também chamado 1000 Dias de Vida, onde traz todas essas orientações que eu estou conversando com você. Então, além dessa cartelinha, trazer essa orientação, as nossas líderes, os coordenadores paroquiais, conversa também com as mães. Temos palestra também, no dia da celebração da vida com as mães, né, focando a importância tanto da alimentação saudável, como a importância do pré-natal, né, porque a gente sabe que os 1000 dias é a vida futura do seu filho e a sua também, porque se você não desenvolve uma gravidez saudável, você não compromete só a vida do bebê que você está carregando, mas a sua também, não tem como. Né? Outra coisa também que é importante, Zé Dias, focar, a gravidez antes dos 20 anos de idade, chamamos de gravidez precoce, e
onde o útero da mãe não está preparado a receber uma criança. Nós orientamos que as mães não devem engravidar antes dos 20 anos de idade e depois dos 28. Porque antes dos 20 anos, como eu acabei de colocar, o útero da mãe ele não está preparado a receber essa criança. A placenta da mãe ela não está totalmente formada, então a placenta da mãe está pequena ainda. Uma vez que a placenta da mãe é pequena, afeta o coração e os vasos sanguíneos da criança. Isso prejudica e leva à desnutrição também da criança. Depois dos 28 anos de idade, é uma gravidez de alto risco. Não adianta a gente só dizer assim, mas por mais que você tenha o pré-natal em dia, você tome todas as vacinas, que você tenha os cuidados necessários. Não adianta a gente dizer isso, porque se a gente orienta só por esse lado, a gente sabe que ela vai estar correndo alto risco de vida, porque o útero da criança já passou da fase de receber aquela criança. Então, tem o tempo certo para a mãe, o útero da mãe está preparado, o organismo da mãe está preparado a receber aquela criança. Não é todo o tempo, nem toda época, que a mãe se deve receber uma criança, né? Então, é entre os 20 a 28 anos de idade. Antes é uma gravidez precoce, depois é uma gravidez de alto risco. E nós sabemos muito bem que temos, inclusive na Pastoral da Criança, nós acompanhamos adolescentes de 13, 14 anos de idade, que já são mães, e a gente sabe o quanto é difícil, o quanto essa criança sofre, o quanto a mãe sofre com isso. A gente sabe muito bem disso, né? Então, é uma complicação. E quais são as causas futuras? Você até poderia me perguntar, você já falou tanto que na vida futura desenvolve sérios problemas na saúde, até saúde crônica com isso. Se você fizer uma pesquisa, eu já lhe expliquei que no site da Pastoral da Criança está claro, mas se você quiser confirmar, você pode fazer essa pesquisa e confirmar o que eu estou lhe dizendo. Vai desenvolver um diabetes tipo 2, pressão alta, anemia, problemas seríssimos no coração, que não tem como combater, osteoporose, é uma série de coisas que você não consegue combater. Tudo hipertensão, isso, né? Hipertensão, tudo isso por conta da desnutrição. Irmã, com relação a essa qualidade de vida dos filhos, quando se tem os pais tão jovens, como a senhora mesmo falou, eu acho que, segundo próprios dados divulgados recentemente, as mães cada vez mais estão engravidando mais cedo, infelizmente. E qual a qualidade de vida que esses pais de hoje estão dando para esses filhos, sendo que a pastoral também está lado a lado, com esses pais? Que acompanha, Então, infelizmente, Zé Dias, essas crianças sofrem. Então, não se tem assim uma qualidade de vida que se pode dizer assim, o filho já estava preparado a vir ao mundo, Porque, como eu já coloquei, quando acontece um cesariano, por exemplo, a criança ela não estava preparada a vir ao mundo. Quando se acontece um cesáreo, ou a criança ela é retirada 1 ou 2 semanas antes do tempo dela vir ao mundo. Quando você se planeja um filho, até o Dr. David, também um grande pesquisador e nutricionista da Pastoral da Criança, ele fala muito isso, Quando você planeja um filho, quem vai decidir, e quando você gera esse filho, quem vai decidir a hora e o dia de vir ao mundo é ele, não você. Então, tem esse corte muito grande na vida da criança. Então, quando acontece esse cesáreo, quando acontece essa mãe que não está preparada, essa mãe jovem, vamos dizer adolescente, porque não é jovem ainda, é adolescente, o corpo dela ainda não está preparado como mulher para receber essa criança, tem esse corte muito grande na vida da criança, Então, ou seja, ela está antecipando, no caso da cesariana, ela está antecipando a vinda da criança ao mundo. Então, ela está tirando a criança antes da hora planejada de vir ao mundo. E a adolescente, quando, no caso dessa adolescente, nem ela recebeu uma preparação para receber uma criança,
né? Talvez os pais ainda também não estavam preparados, que às vezes é uma gravidez indesejada, né? Eu falo a partir do que a gente acompanha, Zé Dias, na pastoral da criança. Os próprios pais dos adolescentes dizem, a gente não esperava, foi um namoro e aconteceu tal. Então, teve aquele choque e ao invés dos pais ajudarem, passam a condenar, né? Então, não se tem aquela ajuda mútua dentro de casa. O que acontece? Gera revolta na família, a própria mãe se revolta, né? E quando você se revolta, você transmite aquilo para a criança. Porque, assim, é muito interessante a relação da mãe com o filho que você carrega. Tudo que se passa na vida da mãe, você transmite para a criança. Então, se a mãe, ela não estava esperando aquela criança, né? Tem alguém dentro de casa que também não... atira pedra de uma certa forma, porque também não estava esperando, né? Foi uma gravidez indesejada. Os pais também não estavam preparados, tal. Os avós não estavam preparados para receber aquele neto. Então, ao invés de mudar o quadro, não, vamos apoiar, já que aconteceu. O que acontece? Todo mundo começa a tirar pedra naquela adolescente, né? Tudo isso aquela criança recebe, né? Então, aquela criança ela vai vir ao mundo indesejada e ela vai sentir isso, que ela não é uma criança esperada. O pior sentimento do mundo, né? O pior sentimento. E ela mesmo, esses sentimentos vai brotando dentro dela. Eu não sou uma criança esperada, né? Ninguém gosta de mim. E ela vai crescendo com isso dentro dela. Revolta, né? Ela vai crescendo uma criança revoltada. E se você senta hoje com um usuário de droga, com qualquer pessoa, se você parar para escutar a história dele, ele vai dizer assim, ninguém na minha casa gosta de mim. Exatamente. E se você for muito mais além na história dele, você vai descobrir que essas histórias vieram através do ventre materno, né? Que ele já foi uma criança rejeitada a partir do ventre materno. Então, é muito complicado e é muito importante também o período da gravidez, né? É um momento, assim, de extrema importância na vida da mãe, porque é um momento, uma relação profunda, tanto da mãe como do pai. O pai, ele tem uma importância, assim, uma participação essencial na vida do filho, né? Se o pai é aquele pai presente, o filho sente. É tanto que quando nasce, quando o pai chega em casa, começa a brincar, o filho já escuta, já entende a voz do pai. Se é aquele pai ausente, o filho também sente que o pai é ausente. Irmã, a senhora, né? Vamos falar assim, senhora. Fique à vontade. Né? Porque, por exemplo, quando se fala no futuro dessas crianças que desde o ventre materno, durante a gestação e após o nascimento, essas crianças são rejeitadas pela mãe porque não queria engravidar, foi algo pelo acaso, infelizmente aconteceu isso. E essa criança nasce com esse sentimento, não, eu não queria engravidar de você, mas já que você nasceu, tudo bem, eu vou criar, minha mãe vai me ajudar, e esse sentimento. E a senhora acredita, porque alguns estudiosos estão dizendo, e pesquisas comprovam isso, que esses adolescentes hoje, que estão envolvidos no mundo do crime, esses adolescentes jovens, os menores que praticam crimes, quando se você vai olhar a cronologia dele, desde o início, ele foi uma criança que sofreu, foi uma criança que nasceu com esse sentimento de revolta. E a pergunta que eu faço à senhora é o seguinte, a senhora acha que esses jovens que cometem crimes, que hoje são os tidos menores, os que fazem tudo porque são blindados e protegidos pela lei, a senhora acha também que uma grande parte pode também ser a causadora, esse sentimento de abandono que eles tiveram na infância? De rejeição, com certeza. Tudo começa a partir do ventre materno, como eu já coloquei para você. Se você sentar para você conversar com esses adolescentes e escutar a história deles, ou eles foram abusados em casa, ou foram violentados em casa, ou foram rejeitados por a família, ou até mesmo no ventre materno. Tudo acontece ou na sua infância, ainda quando bebê, ou no ventre materno. Então, tudo se passa, tudo começa quando ainda na sua infância. Então, assim, se você sentar mais uma vez para conversar com eles, você vai acabar descobrindo. E de uma certa forma, isso vai gerando revolta na vida deles. E o que eles fazem não é assim, eu diria, não é uma coisa criminal, tal, mas é mais para chamar atenção, porque essas pessoas não são amadas, né? E elas necessitam de amor.
E o que elas fazem é para chamar a atenção e dizer assim, eu existo, eu estou no mundo porque eu sou pessoa humana, eu existo e eu quero ser vista como pessoa humana e eu necessito de amor. Né? Eles não dizem isso com essas palavras, mas eles dizem isso através de ações das quais eles realizam, que infelizmente foi o mundo que eles descobriram, que foi através do crime, que foi através, né, das drogas e através de um monte de coisa, né, roubo, né, a gente sabe quantos adolescentes... Então, na sua opinião, a redução da maioridade penal também não resolve? Não resolve. Não, na minha opinião, na minha concepção, Zé Dias, não resolve, porque eu acho que... A própria Igreja Católica condena a redução, né? A Igreja, a CNBB já lançou e já deixou explícito, o próprio bispo diocesano já deixou claro que a Igreja é contra a redução da maioridade penal porque nada vai resolver. Nada vai resolver. Se você pega uma criança, vamos dizer, um desses adolescentes de rua, você traz para dentro de sua casa, você começa a fazer um trabalho diferente com eles, mostrar que eles são importantes, que eles têm um valor na vida, que eles são reconhecidos, eu tenho certeza que essa pessoa ela vai mudar, porque ela vai começar a perceber que elas são amadas, né? Que elas também são reconhecidas como pessoas. Entende? Então não é só você chegar, bater ou fazer tal certas coisas e judiar da pessoa ou então colocar dentro de uma cela e achar que isso é a solução da coisa, porque não é. A pessoa vai se revoltar mais ainda, né? A pessoa já vem de uma história sofrida, né? Já vem de uma situação sofrida. E se você acrescenta mais ainda um fardo pesado, então você também está contribuindo com isso. Então você não vai resolver a situação, do contrário, você está acarretando mais ainda um problema para a própria sociedade. Né? Talvez, na minha concepção, né, talvez se tivesse um trabalho com esses adolescentes diferente, tal, que você pudesse realizar um trabalho com eles, mostrar a diferença, talvez se tivesse um ambiente onde você pudesse levar eles e fazer um trabalho de qualidade com eles, sem ser por, vamos dizer, batendo, né? Justamente, né? Um trabalho com pessoas humanas, porque eles são humanos, né? Eles estão na sociedade como gente, né? Então, irmã, por exemplo, esse tema é muito polêmico e gera muita discussão, pessoal, né? Algumas pessoas criticam e outros também acreditam que é possível mudar essa triste realidade, mas nós não podemos esquecer também que nem todos os crimes cometidos são por menores. Por exemplo, crimes, aqueles chamados crimes hediondos, de mortes, homicídios, aqueles crimes bárbaros, pouquíssimos são jovens, pequenos infratores que fazem esse tipo de crime. Então, a grande mídia colocou isso também na cabeça da população, que todos os crimes são cometidos por jovens. E a redução seria uma medida paliativa, que resolveria o problema em si, mas nós estaríamos retardando, né? O jovem de 16, agora nós vamos retardar para 15, para 14 anos, o grande exemplo dos Estados Unidos, que reduziu a maioridade penal e agora vai voltar a maioridade para 18 anos. Então, e aí? Nós vamos ficar com essa medida paliativa? Né? É um assunto bem complicado, Zé Dias, de debater, né? Porque, assim, cada pessoa tem a sua concepção de vida, né? Assim, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, a população tem a dela e etc, né? A gente começa a perceber assim, se fosse olhar bem a sociedade, né? Quantas pessoas aí adultas mesmo que matam, roubam diariamente estão aí na sociedade, né? E por que agora estão atacando os menores, né? Então assim, se fosse de fato para você, vamos dizer assim, é lei, então vamos fazer com que a lei... Vamos fazer com que a lei seja colocar em prática, então seria para todo mundo, né? Se fosse falar de lei. Mas aqui a gente não está para falar de lei, a gente está para falar da pastoral da criança, né? Não é esse o nosso assunto, né, Zé Dias? Irmã, quais os trabalhos da pastoral da criança na nossa cidade de Cajazeiras, onde encontrar também algumas pessoas, aquela chamada... Irmã, como é que chama aquela que é a mistura, né? A multimistura. A multimistura. Meu amigo, eu cresci com aquela multimistura, meu irmão também. E lá em casa só falo nessa multimistura. Criança, quando está com algum problema, vai lá na pastoral e compra a multimistura, né? Nossa, é muito bom saber disso, né?
A multimistura, inclusive você que fez a cobertura para a gente nessa Exatamente. dias na Pastoral, a gente recebeu uma máquina, inclusive eu já voltei aqui outras vezes, já falei também da multimistura, já falei da máquina, da doação que a gente recebeu, do pessoal do Rotary de Recife, né? Muito bom, onde está nos ajudando muito. A multimistura, ela começou com um trabalho também em cima da desnutrição, né? Mas a multimistura, ela não é só para isso, né? A gente não vai também, né, dizer que a multimistura é só para desnutrição, porque não é. Ela é indicada também em outros tratamentos, como a osteoporose, como também é indicado no tratamento de anemia e também em uma série de coisas, né? Então, de fato, é um complemento alimentar muito bom, super enriquecido. Para né? todos, né? Para todos. Não todos. só criança. Não só criança. Nossa, gente... Então aquela jovenzinha que está de dieta, está na academia, para não tomar aqueles suplementos, aquelas, né, que pode causar danos à saúde, Justamente. vai lá na Pastoral, compra o pote com a multimistura, né, irmã? E faz bolo, faz bolacha, faz tudo, né? Faz tudo. Tem umas receitas super legais que pode se fazer com a multimistura. Só não pode engordar, né? Só não pode ficar acima do peso. Só que a multimistura, ela estimula um apetite, assim, nossa, quando você começa a consumir, quem tem problemas com a alimentação, não consegue se alimentar bem, ela estimula um apetite, assim, que você adquire uns quilinhos a mais. Para quem não quer aumentar de peso, essas coisas, então é bom repensar. Ou não se pode comer muito, né? Tem que se fazer um tratamento. Né, irmã? Tudo é um limite. Você tem um limite. Eu aprendi isso aí com um programa da Pastoral lá na rádio, que sempre enfatizava isso, né? Fico feliz e aproveito para frisar mais ainda. Pastoral da Criança tem um programa na Alto Piranha, toda segunda-feira, de 11 a 11h30, onde também a gente leva informações e orientações às famílias. Não é só as crianças, mas é as famílias, porque a gente trabalha com a família. A criança é o fruto, né, da família. A criança é o fruto, justamente, né? E até porque a criança, ela vem da família, né? Então, não tem como eu já coloquei, não tem como trabalhar a criança separada, né? Então, a gente trabalha a criança e a família, né? Irmã, outro assunto também que já está gerando, assim, alguns comentários, no Brasil inteiro, é o debate com relação à ideologia de gênero. E a Pastoral da Criança, a nível de diocese, já tem também levantado dados sobre essa ideologia, o que realmente é essa ideologia, a comunidade LGBT cobrando a ideologia, onde seria mais ou menos assim, uma criança não poderia ser taxada de menino ou menina. Ela iria definir o seu sexo, o seu gênero, na verdade, quando ela tivesse o entendimento. A senhora também já tem algum posicionamento sobre isso? Não, Zé Dias, eu não tenho nenhum posicionamento em relação a isso, porque assim, nós da Pastoral da Criança trabalhamos, como eu já lhe disse, com a família. Nós orientamos assim, que as mães ela recebam seu filho com amor, que ela tenha uma preparação durante a gestação, né? Tem aquelas mães que falam, eu queria que fosse homem, que queria que fosse mulher, não sei o quê, né? Mas nessa questão aí, eu digo a você, eu não tenho argumento para debater, né? E então, a Pastoral da Criança ainda não, pelo menos aqui em Cajuzeiro, a gente ainda não está acompanhando, até porque para a gente ainda não chegou esses fatos. Né? Vamos debater a saúde, né? Principalmente. Né? Uhum. Porque a gente trabalha muito com a saúde, a alimentação saudável, como eu já foquei para você. A gente está acompanhando 12.278 crianças pobres, aqui na nossa Diocese de Cajazeiras. Acompanhamos as 61 paróquias, 54 municípios. E é um trabalho que a gente está fazendo aí mensalmente, né? Como eu já falei, nas paróquias. É um trabalho, a gente se esforça, Zé Dias, para dar o melhor da gente, né? E chegar nas casas, nas comunidades, e a gente acredita no melhor. Irmã, onde encontrar a Pastoral da Criança aqui na nossa cidade? Aqui no prédio do Bispo, a gente está aqui ao lado do salão de Rosângela. Eu acho que é o lugar mais central onde as pessoas podem nos encontrar, assim, a referência melhor. Na rua Pedro Américo, a gente está de segunda a sexta, das 7h30 da manhã a meio-dia. Então, nos finais de semana, geralmente eu estou nas paróquias acompanhando de perto, vendo os trabalhos, né, como que os coordenadores estão fazendo, me encontrando com os líderes, realizando capacitações. Formação para que eles, renovando as capacitações, para que façam um trabalho de qualidade e acompanhando de perto. Porque se a gente não acompanha de perto, o trabalho também não caminha, né?
E quando a gente está junto, a gente sabe como está acontecendo, sabe o melhor, né? Então, é esse o nosso trabalho. Esse foi o nosso bate-papo com a irmã Risoneide, coordenadora da Pastoral da Criança a nível de diocese, no nosso quadro Saúde e Cidadania de hoje.